Evangelho segundo João, capítulo 18. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu com os seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com os seus discípulos. E Judas, que o traía, também conhecia aquele lugar, porque muitas vezes Jesus se ajuntava ali com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido uma coorte e oficiais dos principais sacerdotes e fariseus, veio ali com lanternas e archotes e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus Nazareno. Disse-lhes Jesus: Sou eu. E Judas, que o traía, estava com eles. Quando, pois, lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Tornou-lhes, pois, a perguntar: A quem buscais? E eles disseram: A Jesus Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, para que se cumprisse a palavra que tinha dito: Dos que me deste, nenhum deles perdi. Então Simão Pedro, que tinha espada, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, e cortou-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Então a corte e o tribuno e os servos dos judeus prenderam a Jesus e o manietaram, e levaram-no primeiramente a Anás, por ser sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele ano. Ora, Caifás era quem tinha aconselhado aos judeus que convinha que um homem morresse pelo povo. E Simão Pedro seguia Jesus, e outro discípulo. E este discípulo era conhecido do sumo sacerdote, e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. E Pedro estava da parte de fora, à porta. Saiu, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, e falou à porteira, e levou Pedro para dentro. Então a criada porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Disse ele: Não sou. E estavam ali os servos e os oficiais, que tinham feito brasas, porque fazia frio, e estavam se aquentando. E Pedro estava com eles, e aquentava-se. E o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus lhe respondeu: Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se ajuntam, e nada disse em oculto. Por que me perguntas a mim? Pergunta aos que ouviram o que lhes ensinei. Eis que eles sabem o que eu lhes disse. E, tendo ele dito isto, um dos oficiais que ali estava deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. E, se bem, por que me feres? Anás mandou-o, pois, manietado, ao sumo sacerdote Caifás. E Simão Pedro estava ali, e aquentava-se. Disseram-lhe, pois: Não és tu também dos seus discípulos? Ele negou, e disse: Não sou. Disse um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi eu no horto com ele? Pedro negou outra vez, e logo o galo cantou. Depois levaram Jesus de Caifás para o pretório. E era pela manhã cedo, e eles mesmos não entraram no pretório, para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu fora e disse-lhes: Que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe e disseram-lhe: Se este não fosse malfeitor, não te o entregaríamos. Disse-lhes, pois Pilatos lhe viu: Vós, e julgai-o, segundo a vossa lei. Disseram-lhe, pois, os judeus: A nós não nos é lícito matar pessoa alguma, para que se cumprisse a palavra que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Tornou, pois, a entrar Pilatos no pretório, e chamou a Jesus, e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu dizes isso de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Pilatos respondeu: Porventura sou eu judeu? A tua nação e os principais sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Respondeu Jesus: O meu reino
não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: Logo, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que é a verdade? E, dizendo isto, tornou a sair até os judeus, e disse-lhes: Não acho nele crime algum. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo: Este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Amém.